Então sejam bem-vindos de novo. Bom, vamos lá. Estava muito boa e no melhor momento caiu. Vocês acompanharam. É ruim para quem não acompanhou que vai perder o início, né? Eu vou tentar resumir para o final e para que quem perdeu, quem mora no exterior, muitos seguidores aqui são de Portugal, vão acabar perdendo o início. Então, eu vou pedir aí uma paciência para vocês, para que vocês, para retomar o assunto rápido e a gente voltar no que estava falando. Instagram sabotador, exatamente, Maurício. Vamos lá. Nós estamos falando sobre parceiros indisponíveis, sobre relacionamentos indisponíveis e eu pedi para vocês conectarem a mão no coração para sentir a tristeza. Em que momento a tristeza bate na sua vida? Em que momento a tristeza, ela te consome? Então, nós todos trazemos uma tristeza interior, um sentimento de tristeza que vem lá da nossa criança ferida, que é o principal motivo que nós atraímos parceiros indisponíveis. Eu estava falando sobre o meu casamento, em que toda vez que eu precisava contar algo sobre a minha vida, eu ficava pisando em ovos diante dele. A live vai ficar gravada, espero que a gente não perca a live agora. Toda vez que eu precisava contar algo da minha vida, eu falava sobre as minhas conquistas, eu precisava ficar pisando em ovos, eu precisava pisar em ovos diante dele. E aquilo me dava uma angústia, uma tristeza, eu me sentia rejeitada, eu me sentia insuficiente. Eu acreditava que era o meu problema, eu acreditava que eu tinha algo errado. Falei, será que eu sou feia? Será que eu sou chata? Por que ele não dá atenção porque eu falo? Por que eu não sou? Será que eu não sou interessante? Eu achava que era comigo. Então, meu ex-relacionamento, ele era sempre indisponível. Tudo que eu fazia não tinha importância. Mas eu comecei a lembrar que todos os meus relacionamentos eram assim. E quando eu comecei a estudar um pouco sobre autoconhecimento, eu percebi que nós somos 100% responsáveis por tudo que nós criamos. E aí eu comecei a pensar, mas se eu sou 100% responsável por tudo que eu estou criando, eu sou responsável pelo meu companheiro estar se comportando dessa forma comigo e fazendo com que eu me sinta assim? Então, o que em mim está manifestando essa situação? Lógico que tem a parte do outro. Lógico que o outro tem a criança ferida dele. Mas se eu atrair aquele relacionamento e se eu estou vivendo aquilo e aquilo está me magoando, aquilo diz sobre as minhas dores. As dores que eu trago lá da minha infância. Tem sim, a Fernanda perguntou, tem como o mesmo companheiro mudar de atitude? Tem sim. Geralmente quando a gente começa a mudar, a curar as nossas feridas, a curar as nossas dores, muitas vezes o companheiro muda de atitude. Porém, se o parceiro for narcisista, aí fica difícil, porque o narcisista, ele é voltado para ele. Ele não vai conseguir olhar para o outro e não vai conseguir sentir empatia para um outro. Mas no relacionamento em que as duas pessoas, ali às vezes até tem traços narcisistas, eu vou falar na semana que vem sobre o narcisismo, a pedido de vocês, estão, né, tem uma conversa, tem um olhar, elas se amam, conforme a gente vai trabalhando a nossa criança ferida, o nosso inconsciente, o outro muitas vezes muda o comportamento. Isso que é o mais incrível. Eu já vi isso acontecendo diversas vezes. Eu vejo isso acontecendo no meu relacionamento. Às vezes o meu relacionamento, meu parceiro, ele tem certos comportamentos que me incomodam. E aí eu vou olhar para dentro e falar, por que eu estou incomodada com o comportamento dele? O que em mim está
sentindo esse desconforto. E aí eu vou ver, sempre vai remeter a algo lá da nossa criança ferida, da nossa vaidade, do nosso ego, em que vai fazer com que a gente olhe para dentro. Então, relacionamento é isso. Só que se a outra pessoa, ela é muito narcisista, nós vamos continuar ali tentando algo, mas não vamos sair do lugar. E às vezes a gente se machuca demais. Então, na semana que vem eu trago um pouquinho sobre o narcisismo. Me acompanhe na live, como curar a criança ferida, eu vou falar mais pro final, tá? E aí, quando eu estava no meu relacionamento, nesse relacionamento passado, e eu comecei a pensar, por que eu estou criando isso? Por que eu estou me sentindo dessa forma? Por que eu estou me sentindo insuficiente para ser amada, para ser olhada? E aí vinha aquele sentimento de rejeição, e junto, por trás do sentimento de rejeição, vinha a solidão e aquela tristeza. E aí, final de semana, aquela tristeza, à noite, aquela tristeza. E aí eu comecei a perceber que essa tristeza sempre me acompanhava. E eu comecei a perceber também que, por diversas vezes na minha vida, solteira ou em um relacionamento, para fugir dessa tristeza, eu tive fases em que eu bebia demais, em que eu comia demais, em que eu trabalhava demais. Já tive fases em que eu ia pra balada, assim, direto, em que eu fazia esportes demais, em que eu brigava demais, fugindo, coisas para fugir dessa tristeza. Então, o nosso vazio interior, que é a nossa tristeza, que está ali alimentando esse vazio interior. Então, a tristeza vem desse vazio. Essa tristeza faz com que a gente vá buscar recursos para aprender, para não sentir ela. Então, como eu sinto muito vazio, eu vou começar a beber. Só que depois vem um efeito rebote, e aí eu tô de ressaca, e aí bate o vazio. E aí eu vou beber mais. E aí a pessoa acaba no alcoolismo, dependendo da gravidade. Vou fumar um cigarro e acaba viciando no tabaco. A pessoa, ela pode entrar num consumo excessivo de roupas, mas tudo está ali. Comida, eu desconto na comida, a Lucimar desconta na comida, é horrível. E por dentro tem esse vazio, essa tristeza. E é essa tristeza o motivo, a causa que está por trás de você atrair parceiros indisponíveis. Porque no fundo, quem está indisponível para o amor é você. E você vai atrair pessoas lá na mesma frequência que você traz. Então vamos entender isso com profundidade, tá? Para o cérebro, o nosso pai é o nosso primeiro parceiro, a primeira referência de homem. O cérebro poderia ser um pouquinho mais inteligente, mas é como se fosse aplicativos de celular que instalam um programa e aquele programa está instalado. O que a gente precisa fazer é reprogramar ou desprogramar os nossos programas inconscientes. Então, o meu inconsciente estava programado para todas as vezes que eu estivesse na frente de um homem, eu precisar pisar em ovos, eu me sentia inadequada, insuficiente para ser amada, porque por mais que eu fazia, eu não me sentia amada e eu só recebia migalhas, desprezo, descaso. Entrava na minha solidão e sentia aquela tristeza que vem do sentimento de insuficiência de ser amada. E aí a gente vai tentando fazer diversos mecanismos ali para a pessoa, né? Vai tentando fazer de tudo para agradar, para ter a pessoa por perto, vai dando mais do que recebe. Aí a gente começa a brigar com a pessoa, a gente vai entrando em diversos mecanismos. Mas enfim, dessa mesma forma que eu me sentia com meu ex-marido, eu me sentia na frente do meu pai. Meu pai chegava em casa do trabalho e ele ia para televisão. Ele não ficava com a gente. E eu chegava da escola, eu queria conversar com meu pai, eu queria contar. Minha mãe já era indisponível. Eu tinha 2 irmãos gêmeos, eu era a filha mais velha com 2 irmãos gêmeos.
e minha mãe precisava cuidar deles, pequenininhos, e eu me sentia muito sozinha, e eu tentava chegar perto do meu pai para ter um pouco de atenção do meu pai, e meu pai ficava na televisão, meu pai, ele não recebeu atenção e amor e afeto da mãe dele também. Meu pai também tinha essa dor na alma dele, essa tristeza, esse vazio. Ele também não recebeu carinho na infância dele. Se a pessoa não recebeu carinho, afeto, contato na infância, como ela vai nos dar? Ninguém consegue dar aquilo que não recebeu. E aí eu tentava, por diversas formas, receber um pouco de atenção do meu pai, mas pro meu pai eu estava sendo chata, porque ele tinha trabalhado o dia inteiro, ele queria assistir a televisão dele, e eu ia lá chamando a atenção dele. E ele me rejeitava, e eu ficava fazendo qualquer coisa para ele me dar um pouquinho de afeto, e eu não recebia. E aí isso foi ficando registrado no meu inconsciente, nas minhas células. Eu comecei a sentir tristeza, eu comecei a crescer uma criança muito triste. Às vezes eu vejo algumas fotos lá da minha infância, com 7 anos, dava para ver um semblante de tristeza no meu olhar. Uma tristeza mesmo, uma criança que estava triste. E já lá na infância, por diversas vezes, tentando receber um pouco de carinho da minha mãe, um pouco de carinho do meu pai, eu recebia broncas. Então, ao invés de carinho, eu recebia bronca. Então, para mim, o amor estava atrelado à dor, à solidão, à tristeza. Meu primeiro homem, eu me sentia insuficiente para ser amada. Eu me sentia rejeitada, eu ficava pedindo migalhas e não recebia. Isso ficou programado no meu inconsciente e aí eu atraía parceiros indisponíveis. Mas a cura estava lá, no meu pai, na minha figura paterna. Quando eu entendi isso e comecei a fazer as pazes com isso, o meu eu adulto foi curar a minha criança, foi levar amor, e isso a gente faz em vivência. Então o processo de cura interior se dá de 2 formas, eu já falei aqui para vocês. Uma forma é a conscientização, essa conscientização que eu estou passando aqui hoje. Hoje eu estou trazendo a causa do porquê você atrai parceiros indisponíveis. A sua tristeza, o seu vazio interior, os seus pais indisponíveis. Toda vez que você se sentia sozinha lá na infância, foi liberando uma química de emoção nas suas células. As suas memórias celulares foi se alimentando dessa toxina de tristeza emocional, de vazio, de solidão. E por mais que você tentava, quem que está se identificando com o que eu estou falando aqui? Vocês se reconhece trazendo essa criança triste no coração de vocês? Lá na minha infância, eu tive o pai e a mãe disponível. Eu me sentia uma criança órfã. Muito órfã. Quem mais guardava essa criança órfã? Sente que carrega essa criança órfã no coração? Que a tristeza vai bater ali final de tarde, de domingo, de segunda de manhã. E às vezes mesmo no relacionamento a gente sente esse vazio. A gente conquista algo, daqui a pouco já tá ali no vazio de novo. E a gente vai buscar essa fuga em comida, em consumo, em bebida, em balada, em cigarro, em sexo, em tudo. Então, é uma das grandes dores do ser humano. O vazio interior, a tristeza, a solidão. E se formos pensar que isso é um afastamento do amor próprio, de se sentir amada. Então, como você tinha
pais indisponíveis, você se sentia órfã, você não se sentia amada. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Amada, amado. Você lá na sua infância, a sua criança, com pais indisponíveis, você se sentia órfã. Você não se sentia amado. Você não se sentia amada. E aí você tentava fazer coisas para se sentir amado. Mas nada do que você fazia era suficiente. Sabe o que fica registrado em você? A baixa autoestima. Eu não sou boa o suficiente. Eu sou insuficiente para ser amado. Então, a nossa baixa autoestima também é reflexo do vazio interior, da falta de carinho, da falta de contato, da falta de elogios lá na infância. E tudo isso vai refletir na nossa vida amorosa. Nós vamos buscar, preste atenção, vamos lá. Você carrega uma tristeza no seu coração. Essa tristeza, é uma química de emoção que está nas suas células, que emite um campo vibracional, que faz com que você atraia mais tristeza ao seu redor. Faz sentido para vocês? Então vamos lá. Só que como ficou aquele vazio, você sentiu aquele vazio. Você ficou buscando os seus pais. Usuário de drogas também é reflexo da falta de amor, valorização, materna e paterna, rejeição, descaso, abusos físicos. Então vamos lá. Você lá na infância, você na infância buscava o papai e a mamãe. A sua criança, o seu menino, a sua menina, buscava o seu papai e a sua mamãe para receber amor. E não recebia migalhas. Você não se sentia amado, você não se sentia bom o suficiente para ser amado, certo? E você ficou buscando isso e não recebeu. O que acontece? Lá na adolescência, você vai buscar um relacionamento, um parceiro ou uma parceira, dependendo da sua orientação sexual, que seja parecido com o seu papai ou a sua mamãe, com o seu pai ou a sua mãe, para você receber o que você não teve. Então, devido à falta da sua criança, você vai buscar parceiros parecidos com os seus pais para receber aquilo que não teve. Só que você está acostumado a buscar e não receber. E você atrai pessoas iguais a eles, com os mesmos comportamentos, em que você sente a mesma coisa, continua recebendo a mesma coisa. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já se viu em um relacionamento em que o parceiro ou a parceira tinha comportamentos igual ao seu pai ou sua mãe? Eu já me vi diversas vezes. Comportamentos que incomodam, tá? Comportamentos que machuca, que você se sente triste, se sente rejeitado. Idêntico, Sueli. A Denise também, a Nanda, a Tati. E quando a gente começar a olhar lá para a criança ferida, quando a gente faz as vivências de renascimento, vivência da cura da criança interior, quem que está aqui que está no programa avançado? Me manda um oi quem está no nosso programa, quem é meu paciente que está nos programas. A Kellen, do programa avançado. Amanhã nós vamos fazer uma vivência de renascimento já para curar toda essa tristeza, tá? Vamos trabalhar isso com profundidade. Eu esqueci de avisar para vocês aqui nessa live. Então vamos lá, gente, anotem uma oportunidade incrível para vocês.
A Edileuma, a Tatiane. Ah, que delícia ver o pessoal do programa avançado aqui. Então vamos lá. Tem um recado muito importante para vocês, imperdível. De 12 a 15 de setembro nós vamos fazer a jornada de cura interior. Gratuito, 100% gratuito. 12 a 15 de setembro, anotem na agenda. Lógico que eu vou divulgar aqui no Instagram, mas de 12 a 15 de setembro vai ser gratuito. Nós vamos fazer a jornada de cura interior, em que eu vou dar a vivência de renascimento gratuito para vocês olharem para essas dores, tá? Então, continuem comigo que vocês vão participar dessa vivência gratuito, tá? Quem quiser também olhar para isso com profundidade, no meu livro Você é Amor, acompanhe uma vivência de cura da criança ferida e você pode fazer essa vivência. Na imersão, no workshop Você é Amor, eu dou uma vivência também para olhar com profundidade para essa dor. O workshop Eros vai falar com profundidade sobre a nossa relação íntima. O workshop DNA Ferido vai falar sobre o que nós trazemos da ancestralidade. Então, essa tristeza armazenada lá na infância, a indisponibilidade afetiva, emocional, porque é muito diferente ter uma mãe na casa que faz as coisas, mas a falta de contato, a falta de carinho, é muito diferente. A criança ela necessita da presença emocional dos pais. Então, a indisponibilidade emocional dos pais é o motivo pelo qual você está atraindo parceiros indisponíveis. Porque você não se sente boa o suficiente para ser amada. Porque lá na sua infância, você não se sentia amada. E você tentou por diversas vezes receber atenção e ficou só sentindo a solidão, o vazio, até que foi aceitando. E o que vai acontecendo depois, para quem não estava aqui na live anterior que a gente perdeu, é que devido a tantas dores, a tantos relacionamentos que não dão certo, a gente vai criando um manto de visibilidade. Então, para quem está aqui na live e está solteiro, e às vezes sai e quer conhecer alguém e não encontra ninguém, carrega um manto de invisibilidade. O que é um manto de invisibilidade? Um manto de invisibilidade é quando o seu coração está bloqueado por amor. Porque você já sofreu demais. E é como se o seu ego dissesse, por proteção, criou uma couraça. O manto de visibilidade, ninguém te enxerga. Ninguém te vê. A sua amiga está sempre saindo com alguém, o seu amigo, e você sempre sozinha. Aquela solidão, aquela dor. Como você já sofreu, geralmente pessoas que vêm após relacionamentos narcisistas, que vivem traumas, acaba criando esse manto de invisibilidade. Ou pessoas que são muito sufocadas pela mãe, mães superprotetoras, mães que estão ali junto, mãe que controla a vida, que controla a profissão, que controla a roupa, que controla tudo que o filho faz. Essa pessoa ela não se sente livre para amar e ser amada porque é como se ela estivesse casada inconscientemente com os pais. E aí cria esse manto de invisibilidade, tá? Então a gente vai precisar olhar o que está bloqueando a sua vida amorosa a partir desse olhar bem profundo. E as pessoas que você está atraindo está reproduzindo o que você está trazendo na sua alma. O que você está trazendo do seu vazio interior. E às vezes, esse vazio ele é tão profundo, que a gente não consegue se realizar em nenhuma área da vida. Nem na área profissional, nem na área afetiva, nem com a maternidade ou paternidade. Tudo que a gente faz vai acompanhando aquele vazio, aquela ausência de amor pelas coisas. Sentir amor pela vida, amor pelo que faz,
amor num relacionamento, amar e ser amado, amor pelos filhos, vem desse preenchimento interno de amor, de amar, de se sentir amado, que vem lá da nossa criança. A criança que se sentiu amada será um adulto que irá se amar. Só que como nós não recebemos esse amor da infância, a gente não consegue se amar na vida adulta. E a gente vai buscar esse amor fora, em relacionamentos, e mais relacionamentos vazios, baladas vazias, conversas fúteis, amigos vazios, trabalho vazio, e aquela conexão profunda de alma, aquela troca profunda, a gente não consegue se conectar. Porque a gente vem de um lar onde a gente viveu muito vazio, muita falta. E olharmos para essa dor é como se fosse praticamente a cura para todas as áreas das nossas vidas. Sentir que eu sou o suficiente para ser feliz, para ser realizada, para ter uma carreira de sucesso, eu sou boa o suficiente para ser amada, eu sou uma pessoa interessante, eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, eu amo meu parceiro, eu amo meu filho, eu amo a minha vida, eu acordo amando tudo que eu faço. É o que nós buscamos, esse sentimento de realização. Mas, na maioria das vezes, o que vem é essa tristeza ali, que a gente tenta buscar motivos para se realizar, mas vira e mexe, aquela tristezinha tá ali com a gente de novo. Mas conforme a gente vai curando nossa criança ferida, conforme a gente vai tomando consciência desse vazio, o que vocês estão fazendo agora, olhando para dentro, o que a gente vai fazer no amanhã, para quem é do programa avançado, o que a gente vai fazer na jornada da cura interior de 12 a 15 de setembro, o que vocês estão fazendo, comprando o meu workshop, fazendo as vivências do workshop, fazendo a vivência do livro, curando a criança ferida. Aos pouquinhos vocês vão sentindo que esse vazio, essa tristeza que carregamos na alma, ela vai diminuindo, você vai começando a ter um sentido para viver, você vai começando a encontrar um propósito profissional, você vai começando a ter amizades que são mais interessantes, um relacionamento em que os dois se conectam com profundidade. Então você vai se sentindo boa o suficiente, autoestima, amor próprio, porque você está curando toda essa dor que está por trás do seu ego. É muito fácil falar, se arruma, fica linda, maravilhosa, deixa essa mulher poderosa aparecer, colocar ela para fora. Aí você faz aquela produção. Daqui a pouco aparece uma pessoa que é interessante na sua frente e você já some. Ou você continua ali, né? Inteira de novo, super feliz, super atraente, aí você sai com aquela pessoa, você beija a pessoa da sua vida. Daqui a pouco a sua vida gira em torno da pessoa. Já esqueceu de tudo. Então, você sai uma vez com a pessoa, e você já se perde de toda a sua vida na expectativa da pessoa te ligar. Será que você está em você? Será que você se ama? Será que você é realizado? Ou você está buscando isso de alguém? O quão frágil é a sua força interior? O quão frágil é o seu amor próprio? Tudo isso reflexo da sua criança ferida. Como alguém pode tirar a sua felicidade?
Você que está entregando a sua vida, muitas vezes, para quem você não conhece, numa ilusão de um relacionamento que poderia ser perfeito e muitas vezes é um narcisista. E aí você vai se relacionar com a pessoa e você descobre que a pessoa é narcisista. Segundo encontro, eu já quero casar. E aí a pessoa fala, ai, como você é linda, você é maravilhosa. E aí você tem certeza que ele está apaixonado por você. Você conhece uma mulher, a mulher é linda, e vocês conversam, tem uma conversa legal, e você tem certeza que é a mulher da sua vida. E essa mulher às vezes está saindo com vários. Não tá nem aí para nada. Então, o quanto nós estamos nos iludindo e acreditando que o príncipe encantado chegou. Aí hoje eu conversei, a Guacira, ela está aqui, a minha paciente, linda, maravilhosa. Eu conversei aqui com ela, né? Eu falei assim, ai, olha, o príncipe ele vem até a gente, mas a princesa arrumou um sapatinho de cristal maravilhoso, uma carruagem e foi até a festa, dançou com o príncipe e ainda ficou indisponível. Voltou para casa dela antes da meia-noite, toda linda e maravilhosa, ficou no canto dela e não correu atrás do príncipe. O príncipe que foi atrás dela. E às vezes a gente precisa mesmo não fazer jogos. Não acho que fazer jogos, não temos que fazer jogos em relacionamento. Mas o outro não pode ser a nossa prioridade, sendo que a gente conheceu a pessoa uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Às vezes até num casamento. O quanto a gente faz do outro a nossa prioridade e a gente esquece de quem nós somos. É uma coisa que eu sempre converso com o meu noivo, o quanto é importante ele ter os momentos dele e eu ter os meus momentos, para que a relação continue sendo abundante. E a gente vai buscando esse amor que não recebemos na infância desesperadamente, como se fosse algo que traz até uma ansiedade. Eu preciso ter alguém, eu preciso dele, eu preciso dela. Chega a sufocar, chega a assustar. Só que o que está acontecendo é que por trás disso tem a sua criança que sentiu esse vazio, essa tristeza e essa dor muito profunda de não se sentir amado. E ficou aquela tristeza tão grande que você começa a buscar desesperadamente algo para nutrir sua alma. Fome da alma. Então a criança que não se sentiu amada, ela se sente desnutrida da alma. Sente aquela fome de amor da alma. E ela começa a crescer carente, dependente emocional e acaba buscando desesperadamente isso no outro, no externo. E o que vai acontecer? Nós atraímos por frequência, você vai atrair alguém que também carrega uma criança ferida, que traz muito vazio e que às vezes, dependendo do mecanismo da pessoa e dependendo da referência que ela tem de pai e mãe, por que uma pessoa atrai? Uma pessoa se sente insegura, se sente vazia, aí vai buscar na intimidade, na pornografia, uma forma de suprir o vazio interior. Uma forma de sair daquela dor do vazio. Então a dor do vazio é tão grande, é um sofrimento tão profundo que leva uma pessoa à depressão. A gente fala assim, a pessoa ela se suicidou após um término de relacionamento. Será que foi à toa? Ou será que ela traz um vazio tão profundo, uma dor tão profunda, que quando ela terminou o relacionamento, a dor lá da criancinha ferida dela veio à tona e ela já não conseguiu mais conviver com aquela dor. E a dor era tão grande que foi melhor ela tirar a própria vida do que continuar sentindo aquela dor. A maioria dos suicidas falam isso, que a dor é tão profunda que não aguenta mais sentir aquela dor, que é melhor tirar a própria vida do que continuar sentindo aquela dor para aliviar aquela dor.
mas não alivia, né? Porque a alma é só o corpo. A alma vai continuar sentindo aquela dor. Então, mesmo do outro lado, a alma continua sentindo aquela dor. E aquela dor é uma doença. É a doença da nossa alma. Então, por que os nossos relacionamentos estão tão doentes? Porque as nossas crianças internas estão feridas, são órfãs, estão tristes. E essa tristeza está impressa em nossas células, em nosso sangue, nossas memórias celulares, toda uma toxina de emoções em nossos órgãos, que geram doenças físicas, psíquicas, depressão, narcisismo. Uma pessoa narcisismo é uma pessoa que tem um buraco muito profundo na alma. Vamos falar na semana que vem sobre o narcisismo. Como curar essa doença? Então vamos lá, a pergunta que todos estão fazendo. Duas coisas. Todo o processo de cura, isso é baseado no meu trabalho, no que eu acredito, na psicologia analítica junguiana, na psicogenealogia, na leitura biológica, de todo o trabalho que eu venho desenvolvendo, tá? O processo de cura, para ser efetivo, eu fiz 10 anos de terapia, tá, gente? 10 anos de terapia e meu filho nasceu, tive uma depressão pós-parto, porque meu vazio interior veio da minha criança ferida. Então, aquele sonho de ser mãe, sonho de família, de repente eu realizo aquele sonho, eu tô casada, eu tenho um filho, a família perfeita, com um filho perfeito, e de repente aquele vazio no meu coração. E a vontade era de acabar com a própria vida. Profunda. E eu já fazia 10 anos de terapia. 10 anos. E uma depressão suicida. Só que eu tinha ido para a Índia. Então eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Nesse processo de buscar um alívio para minha dor, eu passei muito tempo da minha vida fugindo do meu vazio, da minha tristeza, indo para balada, bebendo. Chegou uma fase, quando eu completei 30 anos, que eu falei que eu não queria mais ter aquela vida de baladas, de bebidas e de festas. E aí eu resolvi ir para a Índia. E eu fiquei um mês na Índia, meditando no Rio Ganges. Então eu fiz esse retiro na Índia, eu fui para Rishikesh, fiquei lá no Rio Ganges, meditando todos os dias, em profunda conexão. Eu conto essa história no meu livro Você é Amor. E lá na Índia, eu comecei a sentir, primeiramente, eu fui deparando com essa dor de vazio da minha alma. E fui sentindo, com o tempo, com a meditação, aquele alívio daquela dor e aquela sensação de preenchimento. Eu estava num lugar incrível, eu estava no Rio Ganges, com muita espiritualidade, muita meditação, e foi aliviando muito aquela dor. E aí eu fui, sentindo o amor no meu coração, o amor divino, aquela conexão profunda. Só que quando eu voltei para minha vida, eu voltei e disse o seguinte: eu não quero mais ser o meu eu antigo. Eu não quero ser mais aquele eu baladeiro que virava à noite, eu ia pra balada quinta, sexta, sábado, domingo, terça-feira, que bebia pra caramba, que tinha relacionamentos tóxicos. Eu não queria mais ser aquele eu antigo. Eu queria ser aquele novo eu que tinha ido para a Índia, que tinha despertado uma consciência profunda, que estava meditando, que estava comendo comidas mais naturais. Eu não queria mais beber, eu queria realmente ser uma pessoa melhor comigo mesma, estar feliz. Só que quando eu volto para minha vida em São Paulo, quanto tempo durou aquela sensação que eu estava lá na Índia, no paraíso? Não durou nem um mês. Daqui a pouco eu estava sentindo aquele vazio de novo. Daqui a pouco eu estava sentindo aquele buraco de novo. Só que voltar para aquela vida já não fazia mais sentido. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a trabalhar sem parar. Então, eu só mudei uma forma de
suprir o buraco do meu vazio interior. Quando eu engravidei, meu filho nasceu. Quando eu peguei meu filho, no meu pós-parto, e quem tá no pós-parto sabe, você não dorme, você amamenta, você tem que cuidar do bebezinho chorando, as dores da criança ferida vêm totalmente à tona. Ali eu comecei a sentir a dor do meu relacionamento, que eu fingia que estava tudo bem, porque eu só trabalhava, e começou a vir à tona, só que veio muito forte. Muito forte. Toda a dor que eu fugia a minha vida inteira, embalada, bebendo, depois trabalhando, consumindo. Comecei a virar, ao invés de ir pra balada e ficar bebendo, eu comecei a ficar super consumista, trabalhar e ser consumista. Então eu só fui mudando uma forma, uma válvula de escape pro meu vazio. E aí, quando meu bebê nasceu, o que aconteceu? Aquela dor veio profunda. Depressão pós-parto e depressão suicida. Eu mandei colocar redes na minha janela. Eu escondia... Gente, foi pesadíssimo. Eu escondia as facas na minha casa. Porque eu não sabia o que eu poderia fazer. Quem viveu uma depressão suicida pós-parto sabe o descontrole que é. Só que eu já fazia 10 anos de terapia. Só que naquele momento, por incrível que pareça, vinham algumas falas na minha cabeça que falava assim, eu tinha 2 frases que vinham muito forte na minha cabeça. Cura sua criança ferida. Cura sua criança ferida. Cura sua criança ferida. E eu falava assim, meu Deus, já fiz tanto tempo de terapia, o que é essa criança? Da onde tá vindo? Que criança é essa? Como eu vou curar essa criança? E eu escutava uma outra frase que falava assim, poder intrínseco pessoal. Então, de um lado, eu ficava escutando na minha cabeça uma força interior, uma voz, acho que meus anjos falando, cura sua criança ferida, e do outro lado, poder intrínseco pessoal. Só que toda vez que eu ia amamentar meu filho, vinha aquela tristeza, aquela dor, e eu tentava fechar os olhos e tentava lembrar da minha criança. Eu não lembrava de nada. E aí, o que eu fiz? Eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que eu aprendi lá na Índia. Então, eu parei tudo e comecei a meditar. Meditar. Eu meditava 1 hora, 2 horas por dia para tentar aliviar aquela dor que eu estava sentindo, que a única solução era tomar medicamento, só que eu estava amamentando meu filho e eu ia ficar cada vez mais dependente de medicamentos, não era o que eu buscava. Então eu comecei a meditar. Jesus me dava vozes, eu acredito nisso. Eu acredito que Jesus me salvou. E eu acredito que essa inspiração que eu tenho de estar aqui com vocês, de responder todos os directs que vocês me mandam, de responder todos os comentários que vocês me mandam, essa vontade da minha alma de estar aqui com vocês, ajudando vocês, porque quando a gente chega no ponto que eu cheguei e de repente a gente começa a ter uma voz divina de Jesus me ajudando e dizendo um caminho a seguir, e a gente consegue aos poucos ir encontrando esse caminho, e eu sinto realmente, gente, vocês estão falando de Jesus e eu sinto que eu tenho até uma foto dele aqui do lado, eu vou mandar para vocês depois pelo direct, uma foto de Jesus aqui num porta-retrato do lado da minha mesa de atendimento, porque eu me dedico todo o meu trabalho a ele, e eu acredito que foi ele mesmo que me salvou. Eu acredito que era a voz de Jesus mesmo falando comigo. Então eu meditava, comecei a meditar sobre essas orientações de Jesus ali no meu coração. Eu sempre fui muito fiel a Jesus, muito mesmo. E sentindo essa conexão com Jesus, eu comecei a meditar. E quando eu comecei a meditar, e aí vinha lembranças da minha infância, eu sozinha, pequenininha, na casa da minha avó, eu me escondendo na escada da minha casa, eu descia, minha mãe gritando, meu irmão gritando, eu descia, e era uma casa que ela era um pouco mais alta, e tinha uma escada, e embaixo da escada era um jardim, então eu descia correndo a escada, entrava no jardim e ficava ali escondidinha no jardim. Então eu comecei a meditar, e nas meditações, ali 1 hora meditando, aquele choro vindo, aquela tristeza vindo, e aquela voz, cura sua criança,
eu via eu lá debaixo da escada, triste, chorando, eu falava assim, o que ela tá fazendo ali? O que tá acontecendo? E aos poucos eu fui vendo aquilo, eu fui entendendo que era aquilo, eu fui começando a pesquisar sobre a nossa criança interior, eu conheci o livro Volta ao Lar, eu conheci a terapia do renascimento, aí eu fui conhecendo o Theta Healing, fui conhecendo diversas técnicas, mas eu sinto que foi o renascimento mesmo que foi trazendo a minha cura, que foi trazendo o meu motivo de viver, que foi se tornando o meu propósito de vida. E eu fui sentindo que tudo aquilo que eu estava vivendo, tudo aquilo estava me chamando. É como se Jesus estivesse me trazendo a vida de novo para que eu pudesse levar essa vida para mais pessoas. E a gente teve... Quem estava aqui no programa avançado esses dias? No programa avançado são 9 encontros com as sessões de renascimento. E um desses encontros tinha uma paciente que ela estava vivendo uma depressão e ela relatou para mim que nas últimas noites ela estava tomando remédio para dormir e não acordar no outro dia. A Edilema, foi muito lindo esse momento, não foi? Foi muito especial. E ela, desde os 3 anos de idade, ela tomava remédios antidepressivos e mesmo assim ela estava tomando remédio para dormir, porque ela não estava aguentando aquela tristeza e ela queria simplesmente dormir e não acordar no outro dia. Então ela estava tomando muitos remédios. E a gente fez uma vivência muito linda ali com ela, né? Todo mundo acompanhando. Ela chorou muito, foi muito bonito. Eu me vi nela. Quando eu me vi nela, eu falei assim, agora... E aí na sessão seguinte, ela estava loira, linda, sorrindo, maravilhosa, assim, outra pessoa. E quando eu vi ali ela, eu vou chorar aqui com vocês. Quando eu vi ela ali no outro dia, na outra sessão, eu olhei ela toda sorrindo, toda maravilhosa. Eu falei assim, gente, eu tô me vendo nela. E todo o meu motivo de viver se tornou em levar essa luz pro coração das pessoas, que eu estava sozinha ali na minha depressão suicida e não encontrava. E não sabia como me libertar daquilo. E vivia com aquele desespero. Então, quando eu vi ela sorrindo na sessão seguinte, na semana seguinte, uma pessoa que estava naquele mesmo processo que eu, naquela mesma dor que eu sentia, que eu tentava fugir de qualquer jeito. E por que eu tô trazendo tudo isso? Porque outro semblante, a Edilema estava no programa avançado e ela viu, foi outro semblante. Então esse programa avançado ele é muito especial, muito mesmo. Então no programa avançado a gente faz as sessões de renascimento, as sessões da cura da criança interior, que é o mesmo processo que eu faço individualmente, a gente faz em grupo, tá? Uma nova turma vai abrir em breve, não tenho muita previsão de quando será a próxima turma, mas em breve vai abrir. Mas de 12 a 15 de setembro a gente vai ter Jornada da Cura Interior, onde a gente vai trazer um olhar profundo para suas dores. Sinara, que linda, parou de tomar Rivotril. Amém! Linda, linda! Ai, que delícia! É a Sinara, que está no programa avançado. Que delícia! Mas a gente não tem turma aberta, tá, gente, do programa avançado. Em breve vai abrir, eu acredito que no ano que vem a gente vai abrir. Vocês vão acompanhando. Mas o que eu estou relatando tudo isso para vocês é que essa dor da nossa alma, que a gente tenta dizer que ela não existe, buscando recursos externos, é justamente, Sinara, um beijo enorme no seu coração. Um beijo enorme no seu coração. É justamente ela que faz com que a gente atraia esses parceiros indisponíveis, atraia relacionamentos indisponíveis. E é essa dor que a gente precisa curar. Porque chega uma hora que por mais que a gente faça, que por mais que a gente busque, por mais que a gente busque dinheiro, profissão, status, relacionamento, chega uma hora em que nada mais é suficiente
e a gente simplesmente vai precisar recorrer a medicamentos e os medicamentos não são mais suficientes e a gente vai vivendo uma verdadeira frustração emocional até que a gente vai se tornando mortos-vivos, anestesiados e vai chegar lá naquele momento lá no caixão e vai falar: o que eu fiz na minha vida? Eu passei a minha vida me intoxicando, buscando mentiras, buscando ilusões, infeliz, e não valeu a pena. Então, é justamente para isso que eu estou aqui, tá? No meu livro Você é Amor, eu trago uma ajuda muito profunda para que vocês olhem para tudo isso. Indico de coração. O meu livro Você é Amor, eu praticamente fiquei 6 meses sem sair de casa, mergulhada nas minhas dores, em tudo que eu aprendi para passar para vocês esse conhecimento, para passar para vocês uma esperança de se amar, de ser feliz. Então indico para vocês. Quem quiser o livro, me chama pelo direct que eu mando o link para vocês, tá? E aí eu vou deixar mais esse recado, que do dia 12 a 15 de setembro vai acontecer a jornada da cura interior, que vai ser 100% gratuito, e nós vamos fazer uma vivência, tá bom? Nós vamos fazer a mesma vivência que a gente faz no programa avançado, a gente vai fazer nessa jornada de cura da criança, jornada de cura interior. Vão ser 4 dias de jornada em que a gente vai olhar para a consciência e para a cura. Então a gente se liberta das nossas dores dessa forma. O porquê que eu fiz 10 anos de terapia e ainda caí numa depressão? Porque a terapia vai ficar ali na consciência. Ai, faça isso, muda isso, faça daquela forma, mude a sua forma de falar, mude a sua forma de dizer, e não chega na raiz do problema, que está na alma, que é a cura. Então, a gente precisa, para nos libertarmos das nossas dores, do nosso vazio interior, da nossa tristeza, a gente vai precisar ter a consciência mental, que é o que nós estamos conversando agora, só que a gente vai precisar mergulhar na nossa cura da nossa alma, que são as vivências que eu faço de cura da criança interior, para chegar lá nos momentos de dor e desprogramar o nosso inconsciente de dor. Então, no workshop Eros, no workshop Você é Amor, no livro Você é Amor, no workshop DNA Ferido não tem vivência, tá? Porque fala sobre ancestralidade, mas no workshop Eros, no workshop Você é Amor, no livro Você é Amor, todos eles têm a vivência de cura da criança ferida. Por quê? Não é apenas a consciência que cura. Você pode ler todos esses livros, você pode fazer 10 anos de terapia como eu fiz e ainda vai continuar com essa dor se você não olhar para dentro, mergulhar na sua alma e curar a sua tristeza que veio do vazio lá da sua criança ferida, levando amor para cada partezinha da sua alma que precisa ser curada. Em breve eu passo o link de inscrição para o evento, para a jornada de cura interior que vai acontecer em setembro, tá? Em breve eu passo, acho que semana que vem tá liberado. Então, deixei lá para vocês, na minha bio tem todo esse material para que vocês possam. O meu livro vai trazer consciência. A vivência de cura da criança ferida, que acompanha o livro, você faz para ir curando a sua alma. Quem já comprou o livro, você está fazendo essa live, faz a vivência, tá? Traz essa tristeza na vivência de cura da criança ferida, vai ajudar. Então, esse é o caminho que a gente vai libertar a nossa alma de nossas dores e acessar esse amor, acessar o preenchimento, acessar a nossa abundância existencial. Não adianta ficar apenas na mente, em conceitos. Não aceita migalhas, age dessa forma, seja difícil. Não adianta. A gente precisa curar a nossa alma. Porque senão daqui a pouco nós estamos aceitando qualquer um, narcisista, intoxicados de remédios, nossa vida está passando em vão.
tá? Então, é essa consciência que eu queria trazer hoje, como parar de atrair parceiros indisponíveis, olhando para a tristeza da sua criança interna, para o seu vazio interior, porque você está indisponível por amor, porque ao invés de estar identificada com o amor, você está identificado com a tristeza, com o vazio, com a solidão desde a sua infância, como se a tristeza fizesse parte de você, mas na realidade não faz. É uma identificação da sua alma, em que para você olhar com isso com profundidade, às vezes você vai ter que voltar diversas vezes lá para sua infância e tirando a sua criança lá debaixo da escada, como eu tirei a minha, né? A minha criancinha estava ali debaixo da escada, eu fui lá e falei, sai daí, não vai ficar aí não, vamos brincar. E assim eu fui aos poucos curando a minha alma, tá bom, gente? Então, não consegui responder as perguntas de vocês, eu sempre tentei completar aqui 1 hora de live, para quem não assistiu, para poder assistir 1 hora de live. Vou ficar com vocês, vou me despedir de vocês, desculpa. Vou responder as perguntas de vocês amanhã de manhã, tá? Amanhã de manhã eu pego um tempinho, as perguntas que vocês me mandaram pelos stories eu respondo para vocês. Que bom, seja bem-vindo, acabou de comprar o seu livro Você Amor, que bom. Ao comprar o livro, como você recebe? Você vai receber por e-mail um link da Eduz, você vai acessar a plataforma da Eduz e lá na plataforma da Eduz você vai ter o PDF do livro Você Amor, que você pode baixar, fazer o download na Kindle ou imprimir. E você vai ter a vivência de cura da criança ferida, você vai ter a vivência, workshop Relações Plenas, e você também vai ter uma live Dar e Receber, maravilhosa, falando sobre o equilíbrio Dar e Receber, que eu estou pensando em dar essa live em breve aqui para vocês, tá bom? Então, semana que vem nós vamos falar sobre parceiros narcisistas, tá? Um super beijo, uma ótima semana, e o que eu quero pedir para vocês? Gente, quero pedir muito para vocês, que vocês, quando eu postar, fizer os posts, vocês comentarem nos posts. Porque além de trazer um engajamento maior entre a gente, eu saber o que vocês estão sentindo, o que os posts diz para vocês, se estão ajudando, compartilhem os posts para espalhar mais esse trabalho para mais pessoas. Então, esse compartilhar, me mandem directs, eu vou ajudando, né, coisas que vocês ali eventualmente precisam. Então, vamos tendo essa interação aqui, que para mim isso é muito importante, e quanto mais a gente interagir, mais todos nós ganhamos, tá bom? A pose para foto. Então, já que essa live foi maravilhosa, vamos fazer uma pose para foto e vocês compartilhem no Instagram de vocês essa live maravilhosa. Vai estar no IGTV e vocês compartilhem com quem precisa para que mais pessoas recebam, tá? Então, um beijo no coração de vocês. E a gente vai se despedindo. Me marquem, compartilhem a live e me marquem, tá bom? Um forte abraço. Boa noite.